Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Hoje eu vim confiante no Data Show. Eita, mas Deus é só ensinando para a gente, tem que confiar em mim. Eu queria mandar alguns textos aqui, igual metralhadora, para os irmãos jogar atrás aí no Data Show. Mas hoje, a tecnologia, em quem nós não devemos confiar nunca, ela nos dificultou. Vamos lá, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diga aleluia. Se você está com a Bíblia e está fechada aí, alguém do lado diga: meu irmão, abra a tua Bíblia. Eu estou lendo aqui na tradução atualizada, e a palavra diz: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente. Diga comigo: como fogo ardente. Mais uma vez: como fogo ardente. E ele completa dizendo: encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Não aguento mais. Nessa noite eu quero falar sobre fogo. E o tema da palavra é: há um fogo dentro de nós. Há um fogo dentro de você, e há um fogo dentro de mim. Há um fogo colocado pelo próprio Deus dentro de cada um de nós. Por vezes, nós nos acostumamos tanto com esse fogo, que passamos a não identificá-lo. Nos acostumamos tanto, que às vezes, alguém começa a experimentar esse fogo, está se acabando, e a gente já está acostumado. Às vezes a presença desse fogo toma de conta de um ambiente, e você às vezes nem está percebendo direito, e alguém está sendo queimado por esse fogo. Exemplo: uma pessoa que pela primeira vez sente o toque do Espírito Santo, e ela é tocada por outra pessoa que já está cheia do Espírito Santo. Essa pessoa que já está cheia do Espírito Santo está tranquila, mas quem está sendo tocado pela primeira vez, cai no chão, não aguenta, as pernas, perde as forças. Outro exemplo: às vezes você está aqui e nem está sentindo muito a presença desse fogo. Aí você levanta as mãos a orar por alguém, aí se manifesta um demônio que estava escondido dentro dela, mas não aguentou a presença do fogo e começa a gritar, se queimando. Um dos grandes desafios nosso, que queremos viver o avivamento, é continuar percebendo que o avivamento está aqui, que o fogo está presente, e você andar dentro dessa confiança. Quando você for orar por alguém, não ore com incredulidade, não ore pensando, será que Deus vai fazer ou não? Ore em convicção: o fogo está sobre mim, e esse fogo vai se manifestar na vida dessa pessoa. Ainda que ela não caia, ainda que demônios não se manifeste, ainda que a enfermidade, aparentemente não é curada, mas saiba que dentro de você há um fogo, que quando você fala, libera a palavra ou estende as suas mãos, algo poderoso acontece no mundo espiritual e dentro dessa pessoa. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Eu já contei a história real de um pastor no Rio de Janeiro, que ele teve suas decepções, perdeu a esposa e perdeu filhos, e ele se desanimou com a igreja, e ele disse: quer saber, eu vou fazer biquinho com Deus. Como as coisas não estão acontecendo direito como eu quero,
como as coisas não estão acontecendo ao meu favor, como eu gostaria que estivesse acontecendo. Então eu vou dar uma volta por aí e eu quero ver o que vai acontecer. Primeira coisa que ele fez foi que pegou uma garrafa de pinga e saiu bebendo. Quando ele estava bem goró mesmo, ele disse: eu vou aproveitar esses dias e fazer tudo que eu nunca fiz, tudo que eu deixei de fazer. Eu vou entrar nos bares, eu vou para as festas. E aí, passando pela rua, ele viu um centro de macumba. Porque tem centro de macumba que acontece explícito, né? Lá em Lavras, Minas Gerais, quando o pastor Davi Garcia me levou pelas ruas para conhecer a cidade, ele disse assim: ó, só nessa rua tem vários terreiros de macumba. Quando ele acabou de falar, nós passamos de frente a um centro. A porta estava aberta, e quando eu olhei para dentro, tinha um homem lá, dançando música de terreiro, recebendo espírito, em plenas 10 da manhã. Então acontece isso muito em lugares, principalmente onde o espiritismo ou o ocultismo é muito forte. E aí esse pastor, que já estava goró, já estava bêbado, ele disse: eu vou entrar nesse terreiro de macumba. Ele entrou com a garrafa na mão e sentou numa cadeira. A partir do momento que ele entrou e se assentou, o clima mudou no local. E aí o pai de santo dançava e pulava e fazia gira e pelejava para receber o espírito, para descer um santo, e não descia nada. E aí, até que por fim desceu um santo, desceu um espírito, que não é santo coisa nenhuma. Jesus disse que esses espíritos que descem na macumbaria são espíritos imundos, são demônios que caíram, são anjos caídos, que hoje atormentam as pessoas. Quando o espírito desceu sobre o pai de santo, que não é pai de santo, né? Então o espírito disse: olha, tem uma pessoa aqui que está atrapalhando os guias descerem, os caboclos descerem, e essa pessoa tem que sair desse ambiente. E aí começaram a olhar: quem é essa pessoa? O próprio espírito apontou para o pastor, que estava lá sentado, né, com a garrafa de pinga na mão. E ele disse: você está atrapalhando. A partir do momento que você entrou aqui, a gente não consegue atuar de maneira confortável, porque você está sim com a cabeça rachada, mas dessa rachadura da tua cabeça está saindo um fogo que não deixa a gente se manifestar neste lugar. O cara estava bêbado, se desviando do evangelho de maneira gradativa. Ele disse: eu vou curtir todas agora. Sabe, a partir daquele momento, quando ele ouviu o Espírito falando aquilo, ele jogou a garrafa de pinga para o lado. Ele disse: Senhor, me perdoe. Se o Senhor ainda está comigo mesmo nesta situação, me perdoa pelo meu coração, por aquilo que eu falei. Levantou a mão e disse assim: eu repreendo todo espírito do inferno que está aqui. Eu declaro que só Jesus Cristo é Deus, só Jesus é Deus. E foi uma grande rebuliço naquele centro de macumba. Muitas pessoas se converteram e ele voltou a pastorear a sua igreja. Aleluia! Eu quero que você saiba que há a presença de um fogo que está cerrado no teu coração. Há uma tradução, nessa mesma tradução diz: está cerrado nos meus ossos. Esse fogo, ele passa pelos meus ossos, porque esse fogo é o fogo da purificação, é o fogo da santificação. Eu vou te dar um exemplo. Se você é alguém, tira um pouco mais do agudo, Adeilson, esse microfone está muito agudo. Vou te dar um exemplo. Se você é alguém que já se converteu de verdade, nasceu de novo, quando você entra num bar e quando você começa a se relacionar com as pessoas daquele ambiente, você se sente mal. Se você é alguém que um dia se desviou, você pode testificar disso no seu coração. Você estava na igreja, estava tudo bem. Quando você saiu da igreja, você foi para ambientes de festa e você começou a se sentir um peixe fora d'água. Você começou a se sentir: não, aqui não é o meu lugar. Começou a se sentir mal. Sabe o que é isso? É que mesmo você saindo da igreja, o teu coração foi purificado com este fogo. E até você se acostumar com o que é ruim, vai demorar. Você vai se sentir um peixe fora d'água. Graças a Deus pela vida de alguns que se desviaram, que antes de perderem totalmente o fogo, voltaram para a igreja, porque não se sentiram mal, não se sentiram bem lá no mundo, começaram a se sentir mal. Quando chegavam em casa, sabe, participavam das orgias, participavam da prostituição, das bebedeiras. Quando chegava em casa, chorava, se arrependia, porque dentro do seu coração algo dizia: lá não é o teu lugar é no reino. Você é uma ovelha de Jesus, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse fogo que um dia purificou teu coração nunca mais vai deixar você conviver com o pecado de maneira confortável. Eu quero que você abra seus olhos nessa noite e comece a perceber a presença de um fogo que já está aí dentro. Isso não, esse fogo, ele não é caracterizado pela maneira como você atua. Você olha para o pastor Zezinho e você me vê às vezes agitado, às vezes eu pulo, eu me tremo, mas de repente você não se treme, você não pula, você não reage assim como algumas pessoas reagem, mas dentro de você está queimando um fogo, uma paixão por Jesus, uma paixão
paixão por santidade. E eu vou te dizer, esse é o fogo do qual você nunca mais pode sair dele e se separar dele. É o fogo da purificação, é o fogo da santificação. Se entregue a esse fogo, e essa é uma noite em que eu declaro que este fogo vai incendiar a tua alma cada vez mais, porque você não pode viver sem esse fogo. É o fogo do avivamento. Eu vim falando com a minha esposa sobre isso. É interessante. Existem muitas pregações maravilhosas de homens tão sábios e até homens ungidos, que foram ungidos na palavra, que tem o dom da palavra. Aí eu escuto uma pregação aqui, escuto outra ali, aí eu escuto várias palavras assim sábias, que até edificam o meu coração. Aí eu paro de ouvi-los e vou começar a ouvir os avivalistas, aqueles que estão em avivamento. Irmãos, a diferença é muito grande. É muito grande você ouvir alguém que tem o dom da palavra para ouvir alguém que está ungido na unção de avivamento. Sabe, quem está na unção de avivamento, ele libera a palavra. Você pode até não perceber naquele momento o que está acontecendo, mas depois você se percebe sentindo aquilo que foi pregado. Você se pega, sabe, andando em rumo àquilo que foi pregado. Aquilo vai queimando o seu coração. Quando você escuta a palavra que está no ambiente de avivamento, e essa palavra te empurra para a oração, para a intimidade maior com Deus. Essa palavra te joga para mais perto do Senhor, para uma paixão maior por Ele. Quando você escuta uma palavra que começa a queimar dentro de você e te levar para uma decisão de entregar a tua vida por Ele, te joga para uma decisão de abrir mão do pecado, abrir mão de confortos, abrir mão de tudo aquilo que você tem vivido, tem vivenciado e que são contrários aos princípios de Deus. Mas você escuta uma palavra, essa palavra queima o teu coração, e aí de repente você se pega querendo jejuar mais, querendo orar mais, querendo buscar mais a presença de Deus. Eu te digo, meu irmão, é tempo de avivamento, é tempo da palavra de Deus sair com fogo de nossos púlpitos, de nossos corações. Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus. É tempo da tua família começar a ouvir uma ou duas palavras vindo da parte de você, mas palavras que queimam o coração. Sabe, eu vou te dizer, não são com argumentos que nós vamos ganhar nossos familiares, não é com argumento que o marido ganha a mulher, que a mulher ganha o marido para Jesus. Não são os argumentos, é o fogo, é este fogo. Esse fogo é tão tremendo que quando Jeremias decidiu, eu não vou mais mencionar o nome de Deus, eu não vou mais falar do nome de Deus. Ele queria fazer igual o bêbado, igual o pastor que se embebedou. Ele quis fazer a mesma coisa. Eu não vou falar mais do teu nome, eu vou calar, porque eu não aguento mais. Eu falo e nada acontece. Quando ele disse que não ia falar mais, o próprio fogo que estava dentro do coração dele começou a fazer como um vulcão em erupção. Começou a atuar dentro dele, e esse fogo começou a arder dentro dele. E ele diz: eu não aguento mais. E abriu a boca e voltou a pregar: assim diz o Senhor. É tempo de voltarmos para o avivamento. É tempo, irmãos. É tremendo o que Deus está fazendo em nosso meio. É tremendo o que Deus está fazendo em nosso meio esses dias. Sabe, eu vejo aqui, eu vou pregando, e às vezes quando eu não choro, são as pessoas que choram. Quando você vê que a palavra está ministrando seu coração, que as lágrimas vão saindo obrigadamente, sem você pedir. Sabe o que é isso? É o fogo que está queimando. É o fogo que está queimando. Este fogo é presente na nossa vida. Eu te digo, esse fogo está dentro de mim, mas não está somente dentro de mim, está dentro de você também. Você precisa começar a perceber que esse fogo está aí. Esse fogo te queima, esse fogo te santifica, esse fogo faz arder uma paixão, um amor pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse fogo é o que faz com que você se arrepende quando você briga com seu marido, quando você briga com a sua mulher, quando você faz alguma coisa e discute que você percebe que está errado. Aí esse fogo vai queimando, vai incomodando, e algo dentro de você vai dizendo: você errou, vai pedir perdão, vai pedir desculpa, reconheça, até que você diz como Jeremias: eu não aguento mais. Nenhum cristão pode viver sem este fogo. Este fogo é quem convence você quando você assina algum documento errado, porque o teu patrão
pediu para você assinar, porque você se colocou diante de uma oportunidade para ganhar mais dinheiro, aí você assina, aí você faz aquilo que é errado, aí este fogo começa a queimar a tua alma, começa a dizer: você errou, você não deveria ter feito isso, sabe? Você está ficando longe de Deus por causa disso. O que é isso, pastor? É o fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós. Se você é alguém que não tem a presença desse fogo, se você é alguém que não sabe, não consegue em nenhum momento da sua vida identificar que este fogo está queimando dentro de você, eu te digo: se arrependa, corra para os pés do Senhor, porque o cristão que não tem dentro de si esse fogo queimando, levando para um arrependimento, a uma vida de santidade, eu te digo que você está dentro de uma religião, mas não está no reino de Deus. Há uma frase que diz que tem gente que entra no evangelho, mas não deixa o evangelho entrar nele. Tem gente que entrou no ambiente da igreja, que entrou no evangelho, que entrou no reino de Deus, mas o reino de Deus não entrou dentro dele, ele não permitiu. E Jesus falou que o reino de Deus não é exterior, o reino de Deus não está acolá, o reino de Deus não está longe. Jesus falou que o reino de Deus está perto de vós, está dentro de vossos corações. Nós precisamos viver uma vida onde identificamos que esse fogo está dentro de nós, porque o evangelho é fogo, você sabia? O evangelho do Senhor é fogo. Jeremias dizia assim, Deus falou para Jeremias: não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. A palavra que saía dos lábios de Jesus era como fogo. Capítulo 7, o último versículo de Mateus vai dizer que as pessoas se admiravam do discurso de Jesus, porque ele não pregava como os escribas e fariseus, ele pregava como quem tem autoridade. O que é isso? Pregar como quem tem autoridade? Pregar com um tom de voz mais forte? Não. Pregar como quem tem autoridade é alguém que prega uma palavra, independente de pregar baixo ou alto. Há uma unção que testifica no coração das pessoas que aquela palavra é de Deus, aquela palavra é a verdade. E eu te digo, meu irmão, a nossa oração aqui é para que o Espírito Santo faça com que toda palavra que pregamos vire verdade no teu coração, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe uma maneira de você ser liberto: quando a verdade é testificada dentro de você. Você pode ouvir 300 sermões e eles não fazerem efeito na sua vida, e você pode ouvir um único sermão e ele te salvar a tua alma. Tiago dizia: ouvi com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de hoje, se você abrir o seu coração, porque eu não tenho dúvida que o fogo está aqui, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está respaldando a palavra que estamos pregando com o seu fogo. Se você abrir o seu coração para essa palavra, ela vai salvar a tua alma, vai salvar a tua família, vai salvar o teu futuro. Como assim, pastor? Sim, porque Deus vai escrever na tábua do teu coração, por meio da palavra, a lei dele. Porque nós não vivemos na lei de Moisés, mas vivemos na lei de Deus, a lei da graça. Jesus falou assim: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. E quando eu obedeço a Cristo, quando eu vivo para Jesus, a lei do Senhor é inscrita no meu coração, e eu passo a viver a lei do Senhor, não a lei do Velho Testamento, mas a lei do Senhor, não por obrigação, por desencargo ou por subserviência, mas eu passarei a viver a lei por amor. Por amor. Ah, meu amigo, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, você deixou de falar isso, deixou de falar aquilo. Por quê? Porque o teu pastor mandou, porque a tua igreja proíbe. Você vai dizer: não, a igreja não me proíbe nada, o pastor não me mandou parar nada. É aquele que escreveu a sua lei no meu coração que me diz que eu não devo mais viver assim. E eu não estou tentando deixar isso pelo capricho da minha força, da minha carne, mas por amor a Ele, porque eu amo sobre todas as coisas. Isso é quando o avivamento pega o nosso coração. Passou disso,
é capricho humano, é viver um evangelho de teoria, pelejando, cujo estilo de vida é um dia levantar e outro dia cair. É cair e levantar, para não dizer beber, cair e levantar. Sacode quem está do seu lado e diga: deixa esse fogo queimar o teu coração. Que fogo é esse, pastor? Que fogo é este? Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2, vai lá para Apocalipse. Eu vou tentar ir para alguns textos aqui bem rápido, já vou lendo, porque eu creio que todo crente aqui lê bastante a sua própria Bíblia, então consegue encontrar rápido os textos. Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 em diante. Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros, castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que se declaram ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, as primeiras coisas. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor Jesus vem aqui por meio do apóstolo João e começa a falar, elogiando: olha, eu reconheço que você trabalha muito, igreja. Eu reconheço que você até tem critérios no ambiente, coloca à prova aqueles que dizem que são apóstolos e não são. Eu quero dizer para essa igreja que eu creio no ministério apostólico. Eu creio que até hoje Deus está levantando apóstolos. Existem apóstolos ainda hoje, existem profetas ainda hoje, existem evangelistas que Deus consagra, pastores e mestres. Os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais não cessaram, não ficou resumido ao pastor, ainda estão fluindo no mundo todo hoje. Eu posso ouvir amém? Porque era assim na igreja primitiva. Essa ideia de que não existe mais apóstolos, que foram apenas os 12 apóstolos, é mentira. Isso é uma mentira de um equívoco, é um equívoco teológico. Aqui, depois de 50, 60, 70 anos que a igreja existia, alguns dos apóstolos já haviam morrido. Ainda naquele tempo tinha outros apóstolos que eram levantados. É tanto que a igreja colocava à prova para saber se era apóstolo mesmo ou não. Se a igreja colocava à prova para saber se aquela pessoa era apóstolo, então é porque existiam apóstolos. A igreja não ia colocar à prova, não tinha necessidade de provar se a pessoa era apóstolo ou não, se não tinha mais apóstolos, eram unicamente os 12. Então saiba que ainda hoje a igreja continuou tendo os ministérios apostólico, profético, de evangelista, de mestre e de pastores. E eu não tenho dúvida de que estou aqui pregando para algumas pessoas que têm chamado de Deus para essas unções ministeriais. Eu sei que estou falando aqui diante de apóstolos do Senhor, profetas do Senhor, evangelistas do Senhor, pastores do Senhor, mestres que Deus vai levantar para, sabe, uma unção que vai tocar a cidade, que vai tocar o estado, que vai tocar a nação, que vai tocar os confins da terra. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Não existe nenhum lugar da Bíblia que o ministério, os dons ministeriais se resumiu apenas ao pastor ou ao mestre. Existe evangelista. Você já ouviu falar no evangelista Billy Graham? Quem já ouviu falar no Billy Graham? O maior evangelista do século 20. Milhares e milhares de pessoas se converteram por meio do ministério dele. Ele era um evangelista ungido de maneira mundial. Ray Hardbank, que ainda hoje é vivo, um grande evangelista. Existem profetas em vários lugares do mundo hoje, pastores, mestres. E eu quero que você seja estimulado a buscar isso. Jejue,
ore, busque a presença de Deus, mergulhe na presença do Senhor, e você será alguém que Deus poderá levantar como apóstolo dessa nação, como profeta desta nação, como evangelista dessa nação, como mestre, como pastor. Igreja do Senhor, se desperte para aquilo que importa, se desperte para aquilo que de fato Deus se importa, Deus está buscando, Deus está interessado. Deus quer levantar os empresários, Deus quer levantar homens e mulheres em várias áreas, mas eu te digo que mais do que nunca, Deus quer levantar uma grande geração de homens e mulheres ungidos para a unção ministerial, ungidos para serem pastores, ungidos para serem evangelistas, ungidos para fazer cumprir aquilo que Jesus começou na cruz do Calvário. Deixa Deus te levantar. Pastor, como é que eu deixo Deus me levantar? Dando lugar. Como, pastor? Eu vou abrir minha boca e começar a pregar por aí? Não, nenhum ministério começa pregando, nenhum ministério começa fazendo. Todo ministério começa no lugar secreto. Todo ministério começa lá, trancado no quarto, orando, jejuando. Jesus falou para os discípulos que passaram 3 anos e meio com eles: não confiem no conhecimento que vocês têm, não confiem nos 3 anos e meio que vocês passaram comigo, mas fiquem quietos, vão orar, vão buscar, e quando vocês estiverem orando, buscando, serão revestidos de poder. Eu quero ganhar muitas almas para Jesus, eu quero que a igreja cresça, eu quero que muitas vidas se rendam ao Senhor, mas eu sei que o maior legado que eu posso deixar é inspirar outras pessoas para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. O maior legado é inspirar uma dúzia, uma centena, milhares de pastores neste lugar, evangelistas, pastores, profetas, apóstolos. Se nós conseguirmos influenciar pessoas a irem para o secreto, a irem, serem preparados pelo próprio Deus no seu lugar secreto, e se desse lugar sair um monte de pastores, um monte de evangelistas, um monte de apóstolos, um monte de profetas, então nós teremos feito um trabalho que vale a pena. Porque eu te digo, meu irmão, Deus quer te usar como alguém que vai ser boca nessa geração. Deus quer te usar para ganhar os seus familiares, para ganhar os seus amigos no seu ambiente de trabalho. Deixa a unção começar a fluir perto de você, dentro de você, e a partir de você, vá orar, vá buscar, vá jejuar, e Deus vai te levantar. Fecha parênteses da parte que eu disse que creio no ministério apostólico. O Senhor começa a elogiar uma igreja que era uma igreja impecável, organizadíssima, uma igreja que tinha critérios, que trabalhava, que não aceitava certos pecados. Mas o Senhor Jesus fala para ela algo que Ele não falou com nenhuma outra igreja. Ele fala uma palavra muito pesada para ela: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que significa Jesus dizer para a igreja que ela deixou o primeiro amor? O que significa? Em outras palavras, tudo que você está fazendo para mim, todo esforço, todo critério cumprido, é falso, é hipocrisia, porque fazem da boca para fora, estão fazendo por desencargo de consciência e não de coração. Você já viu que dureza? Você já viu que dureza? Você pode imaginar o que possa ser mais duro? Você chegar para o Senhor e dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, nós fizemos maravilhas, profetizamos, e o próprio Senhor, para quem você acreditava fazer tudo isso, dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você não passava de um hipócrita, você não passava de um falso, você era um falso mestre, era um lobo. E o que de fato identificava na vida dos cristãos daquela época uma realidade evangélica ou não? Amor. Amor. E esse amor é
parecido com aquele amor que você percebe quando o namorado está apaixonado pela namorada, e ela está apaixonada pelo namorado. Fica até desconfortável nos ambientes. Em se tratando dos ambientes adolescentes, jovens de Teresina, de vez em quando alguém vai dizer: né, não aguento mais. Né, não aguento mais, tu só fala em fulano. Né, não aguento mais, tu só fala em fulana. Porque quem está apaixonado não quer falar de outra coisa, não pensa em outra coisa. Isso é identificado como um fogo que queima dentro de você. Você está aqui escrevendo, aí você se pega que passou uns 5 minutos que parou sem perceber, só pensando nele, nela. Qual o nome disso? Paixão. Se você for olhar no dicionário, a palavra paixão é traduzida como amor ardente. Quando Jesus vai exortar a igreja dizendo: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, é como se ele estivesse dizendo: tenho porém contra ti que deixaste o fogo. Você deixou aquele fogo de paixão por mim. Você deixou esfriar aquilo que te motivava a fazer as coisas para mim. Porque eu vou dizer, irmãos, uma igreja, uma denominação que tem uma liderança de pulso firme, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer continuar obedecendo, porque senão não se enquadra dentro da estratégia da igreja, ou dentro da forma de trabalho. Todo mundo quer trabalhar. Então não é difícil uma igreja ser intensa, não é difícil uma igreja ser trabalhadora, não é difícil uma igreja, sabe, cumprir com todos os critérios religiosos. Não é difícil. O desafio é você continuar trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, queimando de paixão. Porque o desafio é depois de 20 anos, marido, abre parênteses para uma tremenda beliscada nas costelas. Eu acho que eu sonhei que eu beliscava os homens da igreja na pregação. Agora que eu estou lembrando, que eu dava uma exortada, estou lembrando agora. É de Deus, é de Deus. O teu desafio, marido, é depois de 20 anos de casado, você ainda continuar desejando ir para a cama com tua esposa igual do início. É você continuar desejando beijar na boca da tua esposa igual no início. Eu sei que aqui vai ser algo que vai ser falado lá no dia dos casais. Eu estou só dando uma palhinha. O desafio é você continuar a ser motivado a passar a mão no cabelo dela e a dizer: mulher, não tem ninguém que faz um almoço como você. Continuar dizendo: o teu café é ser igual. Continuar dizendo: essa farofa está como nunca. Aleluias. Os homens querem dar glória nessa hora que a tecnologia boicotou a conversa, mas as mulheres podem voltar a dar glória aí, porque vamos continuar. O desafio, marido, é quando a mulher não está mais conseguindo manter o corpo dela daquele jeito, e ao invés de você ficar empurrando ela, pressionando para ver se muda alguma coisa, você dizer: mulher, agora que tá bom. Oh, gente, o desafio é quando a mulher não conseguir mais arrancar, e são muitos fios de cabelo branco, você dizer assim: mulher, tem dinheiro à conta para pintar teu cabelo, para você ficar loira, loira, loira.
ou seja lá, para ficar da vermelha. E ela perceber que toda decisão que você toma em prol, em direção a ela, é por amor verdadeiro. Ela perceber que não há hipocrisia da tua parte. Porque quando a mulher começa a perceber, sabe, que o cara está engolindo seco, para olhar para ela, há um sofrimento aí. Mulheres de 40 anos, 50 anos entrando em depressão, porque os rabugentos continuam. Infelizmente alguns nunca pararam, mas continuam olhando para as mulheres alheias. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu comecei o culto aqui dizendo que Deus exige toda a atenção do nosso coração. Por que Deus não quer que você olhe para a imagem de escultura? Por que Deus não quer que você olhe para o dinheiro como outro Deus? Porque Ele quer atenção somente para Ele. Ele quer que a nossa atenção seja somente para Ele. A mesma coisa no casamento. Se você, marido, começar a ficar olhando para outras mulheres, é claro que a tua vai começar a perder o brilho. É injusta a competição. É claro, mulher, que se você começar a olhar para outros homens, principalmente dos filmes e das novelas, graças a Deus aqui ninguém assiste novela, porque é todo mundo livre, ninguém quer doutrina de demônio, empurrando goela abaixo, os conceitos do inferno, dos homossexuais, dos homens adúlteros, dos feiticeiros. Ninguém assiste novela aqui, aleluia, glória a Deus, essa igreja de avivamento. Mas o desafio, mulher, é você deixar de olhar para esses caras sarados que estão na academia todos os dias e continuar olhando para o teu marido. E ainda que a barriga está crescendo, ele continua brilhando. Ainda que a calvície chegou, ele continua brilhando. Ainda que os dentes estiveram aí, que fizer alguma coisa trocar, ele continua brilhando. Ainda que seja careca, banguela, zaróia, barrigudo, ele continua sendo teu príncipe. Se você continuar olhando somente para ele. Amém? Se não há paixão, se não há sentimento envolvido, não há prazer, não há satisfação. Quantas esposas pagam a devida benevolência, como diz o apóstolo Paulo, para o marido, só por desencargo de consciência? Ah, não aguento mais. E quantos maridos ainda procuram sua esposa, porque acham que é uma obrigação, senão não existe casamento, não é mais sentimento. Está queimado isso em nosso meio, em nome de Jesus. Por isso que eu creio em ambiente de avivamento, porque quando o Espírito Santo desce, quando o avivamento vem, ele vem purificando o homem e a mulher de toda a iniquidade. E os sentimentos que um dia Deus colocou, os sentimentos ágape, os sentimentos eros, pela esposa, pelo marido, e os sentimentos filéu, o sentimento de amor pela família, volta, e nós passamos a voltar para as veredas antigas. Eu te digo que a solução da igreja do século 21, de viver o primeiro amor, está no fogo do Espírito, que santifica, tira a iniquidade e nos leva a viver o sentimento de Deus. Pastor, eu estou me separando da minha esposa porque eu não amo mais, e Deus quer me ver feliz. Você ama, está lá dentro, você que deixou ser abafado por outros sentimentos, por outras coisas. E esses sentimentos é do cão. É o cão que tira o amor. Vai olhar e pesquisar sintomas de uma pessoa vítima de macumbaria, de feitiçaria no casamento. A primeira coisa que o diabo coloca é nojo do cônjuge, repúdio pelo cônjuge. De repente amava, já não ama mais, é obra do inferno. E com a obra do inferno a gente não deve se inclinar e aceitar. Ah, pastor, é assim mesmo, acabou o amor. Tu vai aceitar que o diabo continue apagando o amor no teu coração? Ou você vai expulsar o diabo e voltar a pegar o amor de Deus que ele colocou dentro de você pela sua esposa e pelo seu marido? Eu posso ouvir amém? Não aceita o que é do cão. É porque nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo em que as pessoas dizem assim, ó: eu gosto disso aqui, então aceito. Isso aqui é de Deus, é para a minha vida. Eu não gosto disso aqui, ainda que seja de Deus, mas eu não quero para a minha vida. Nós estamos vivendo um tempo de evangelho condicionado. Não condiciona o evangelho, pega o evangelho completo para a tua vida, e nós só seremos felizes assim. Jesus falou que aquele que não colocar a cruz nas costas, aquele que não decidir largar tudo, pai, mãe, bem, sentimento, dinheiro, a própria vida, por mim, não é digno de mim, disse Jesus. Então até que ponto você está disposto a viver o evangelho? Por metade? Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Em Malaquias, capítulo 2, Deus vai dizer: eu odeio o divórcio, e eu me levanto contra você e contra o seu adultério. Quando você adultera, marido ou mulher, não é contra o teu marido que você está comprando uma briga, não é contra a tua esposa, você está comprando uma briga contra o próprio Deus. Está pronto? Quer duelar contra Deus? Se não houver arrependimento genuíno, te prepara, porque a casa vai cair. A Bíblia diz que os que usam de engano não permanecerão na casa do Senhor. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Fecha parênteses e voltemos a falar do fogo que identifica teu amor por Deus. Como está a tua paixão pelo Senhor? Você é alguém que quando diz assim: hoje eu não vou para a igreja, eu estou decepcionado com algumas coisas, não vou mais para a igreja. Quando você fala isso, algo queima dentro de você, algo perturba você por dentro, como fez com Jeremias. Não vou para o culto esse final de semana, hoje eu vou dar só um rolê. Todo julho eu tiro férias com a minha família, a gente vai lá para o sul do estado, fica um tempo ali na mata, no interiorzão. Mas pergunta para os nossos filhos, é melhor perguntar para eles, são sinceros, não vão negar. Pergunta para eles se a gente passar um domingo sem ir para a igreja lá. A gente não consegue. Não consegue. Quando dá o domingo, às vezes a gente fica cansado assim: não, vamos hoje não. Aí quando chega no domingo, não aguenta, eu tenho que ir na igreja. Aí a gente vai na igreja antiga que a gente participava, a gente congregava. Não dá para passar um domingo sem ir na igreja. Está dentro, queimando. Eu preciso me congregar, faz parte do meu estilo de vida cristã. Tem pessoas que não vão para a igreja. Aí você chega: como é que tá? 15 dias sem ir na igreja. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, pastor, não estou indo para a igreja não, mas minha vida aqui está boa. Está mesmo. Está mesmo. Primeiro sinal de que não está boa é quando você diz: eu não vou para a igreja, eu não sinto falta. É porque você está morto. Porque se tem um mínimo de fogo dentro de você, no dia que você não vai no culto, no outro dia você: meu Deus, não fui no culto, eu estou sentindo falta de alguma coisa, eu não posso perder o próximo culto, eu tenho que participar. Pastor, e quem disse que tem que vir? Onde é que está a lei? Pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e veja que Deus sempre trabalhou por meio de culto. Quando Moisés pegou o povo do Egito e começou a levar pelo deserto, a primeira coisa que Deus estabeleceu: o culto. Eu quero que periodicamente vocês parem e venham congregar no tabernáculo, porque aqui eu vou liberar palavras para vocês, aqui eu vou edificar o coração de vocês, aqui vocês virão me adorar. Então não dá para viver com Deus tirando a igreja de lado. Nós estamos vivendo uma febre dos desigrejados. É uma febre. Com todo respeito, aquelas pessoas que estão decepcionadas com líderes, decepcionadas com a própria igreja, estão decidindo ficar em casa. Eu quero dizer que se não houver comunhão, não estiver tomando santa ceia, não estiver debaixo de uma liderança que Jesus estabeleceu, ou é apóstolo, ou é profeta, ou é pastor, ou é evangelista, ou é mestre, se você não está debaixo dessa liderança, recebendo e sendo nutrido com a palavra que Deus manda por meio do anjo da igreja, porque quando o Senhor Jesus manda a carta para as 7 igrejas da Ásia, Ele não manda para a igreja, Ele manda para o anjo. É com o anjo que ele trabalha, é com o anjo que ele lida. A Bíblia diz que nós pastores velamos pelas ovelhas, porque um dia vamos dar conta de cada uma delas. Então reconheça isso. Você precisa de um pastor, você precisa de uma cobertura. Você não pode viver sem igreja.
Uma coisa é você ir lá para a internet, ouvir uma palavra. Outra coisa é você ter um pastor que você presta contas da sua vida. Ele está vendo você, ele está olhando para a tua casa, ele está vendo se a coisa está aprumada ou não, para te pastorear, para te ajudar a ser crente de verdade. O meu pastor é o pregador famoso do Brasil. Eu mando o dízimo para ele e eu estou lá ouvindo na internet. Chama ele para vir dar um conselho no teu casamento quando você estiver à beira do divórcio. Chame. Ele vai pegar um avião e ele vem. Só que não. Ele tem a igreja dele, ele tem a responsabilidade dele, e ele vai dar conta daqueles que se colocaram debaixo do guarda-chuva dele. Então eu te digo, meu irmão, se você é alguém que se sente confortável em deixar de vir para a igreja, passa um mês sem vir da igreja, passa 2 meses e não sente nada, meu irmão, pelo amor de Deus, se converta de novo. Não queima nada dentro de você, não pega fogo. Jeremias falou: quando eu disse não vou falar, queimou tudo aqui. Eu não consigo resistir, eu tenho que estar envolvido com ele. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós temos 2 desafios. Primeiro é ser atuante na obra de Deus. Ser atuante. Às vezes você nem está fazendo nada na igreja, mas quando você vem para o culto, você traz alguém, você está atuando, está fazendo a obra de Deus. A tua presença é motivo para que a outra pessoa seja motivada a continuar firme. Não estou fazendo nada na igreja, mas você está vindo todo o culto, você está ali adorando a Deus, está buscando a Deus. Alguém está olhando para você e dizendo assim: eu não posso desviar. Quando eu olho para essa pessoa, eu sou motivado. Quando eu olho para essa pessoa, eu sou animado a continuar firme. Então quando você vem para o culto, Deus está te usando para fazer a obra dele, para motivar outras pessoas. Eu estou indo para a igreja, mas não estou fazendo nada. Alguém da tua casa está vendo tua perseverança, está com problema, está passando por dificuldade, mas não deixe de ir para a igreja. Alguém está olhando. Alguém da família está olhando. O vizinho está olhando. Rapaz, enquanto eu saio todo dia para ir para os bares, enquanto eu saio todo dia para ir para as festas, fulano sai para ir para a igreja dele. Isso vai influenciando. Deus vai usar tudo isso para fazer a obra dele crescer e as pessoas serem alcançadas. Não pense, um passo que você dá em prol a obra de Deus, Deus está te usando. Todo passo que você dá tem um resultado poderoso na eternidade. Lembra da frase daquele filme, O Gladiador? Um filme que eu gosto muito, O Gladiador. No começo do filme ele fala: o que fazemos na terra ecoa na eternidade. Tudo que você faz para Deus tem um resultado no mundo espiritual, ou para o bem ou para o mal. Esse é o primeiro desafio, ser atuante na obra de Deus. Segundo desafio é atuar na obra de Deus pela motivação correta. Motivado por uma paixão, motivado por um amor, motivado por um sentimento. Eu amo Jesus e não posso deixar de viver para Ele. O teu amor por Jesus é suficiente a ponto de, se teu marido disser: larga Jesus ou eu te largo, você estaria pronta para perder o teu casamento, mas não abrir mão dele? Você estaria pronto para, se tua esposa chegar assim: ó, tu para de viver esse negócio do evangelho de Jesus, ou então pode me esquecer? Você estaria pronto a deixar tua esposa embora, mas não abrir mão de Jesus? Eu vejo muita gente pronta para abrir mão de Jesus, para ficar com esposa, para ficar com marido, para ficar com mulheres, para ficar com farras, para ficar com a vida prazerosa. É um tempo onde nunca se negou tanto a Cristo por coisas banais. Por que, pastor, que isso acontece? Falta do fogo. Muita gente vive uma teoria na mente. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é importante estar na igreja, é importante trazer os filhos para a igreja, mas não passa daí.
na minha vida particular, nas minhas decisões, nos meus desejos, no meu estilo de vida, mando eu, faço o que eu quero, ninguém se meta. Posso testemunhar? Deixava o Nilson e a Lili não deixar a gente entrar na casa deles, na vida, no casamento. Já contaram o testemunho, então? Esses irmãos iam para o gabinete no começo, aí depois você pode conhecer a história aí do Nilson, ele pode te contar. Outro dia ele falou algo simples das coisas que aconteceram no passado dele. Teve gente no ambiente que espantou. Esses irmãos chegavam no gabinete, igual a história que eu contei, quase que pedindo: pastor, abençoa o nosso divórcio. Chegou o momento do gabinete que os dois começaram a discutirem um com o outro, e eu fiquei aqui, minha esposa aqui, e a gente já tinha falado tudo, não tinha mais o que falar. E eles dois: pai, então é. Cada um, a questão é pequenininha, mas ó, crescia na hora assim. Então é assim mesmo, não tem mais jeito não. Acabou, pastor, acabou. O Nilson bateu na mesa: pastor, acabou, pastor. Não, que não tem mais jeito não. Eu estou disposto a abrir mão de tudo. Acabou. Vocês não vêm contar testemunho, eu conto. Chegou o momento em que eu olhei para minha esposa e a gente orando aqui: Senhor, não, vamos entregar mesmo, que não tem jeito. Não tem jeito não. E aí o Espírito Santo vai entrando, vai atuando. Aí daqui a pouco eles vão revendo, tá. Aí sai igual dois cordeirinhos do gabinete, prontos para enfrentar mais uma segunda milha pelo casamento. Aleluia! Não é porque eles não se amavam, eram ardentes de paixão. Queria se separar no dia, no outro dia estavam se mordendo de paixão. Era assim. Mas era o estilo de vida que eles viviam no mundo, brigando o tempo todo. Bem no começo da fé, o Nilson foi chegar e chegou: pastor, posso falar, Nilson? Pode falar? É largado do talo mesmo. 7 da manhã, eu fui deixar meu menino na escola. Lá está o Nilson: pastor, eu estou aqui no portão. O que foi, meu irmão? No começo da fé, irmãos, começo da conversão. Chegou, botou o carro para dentro, com as malas dentro do carro. Primeira coisa que ele perguntou: pastor, se eu me separar da minha esposa, eu perco a minha salvação? E aí? Porque acabou, pastor, não tem mais como. Aí ele falou, pelo que ele falava, eu dizia: irmão, eu no teu lugar também, eu sei que não tinha mais como, mas nós temos que crer na palavra. Tem que crer. Se você largar a sua esposa e nunca mais se envolver com mulher nenhuma, você não perde a salvação. Mas tem que estar disposto. Está disposto? Mas a palavra foi: não largue a sua esposa. Acredite. Se antes, eu disse, você lembra, se antes que vocês não eram convertidos, passaram por coisas piores, vocês não se separaram, vão se separar agora depois de convertido? Que derrota é essa? E sempre que a palavra era liberada, ele voltava para o carro e voltava para o casamento dele. Não deixava a palavra entrar. Não deixava o pastoreio ser uma realidade, para ver se eles estavam hoje juntos. O problema de muitos casais é que quando vão procurar o pastor para se aconselhar, já vem dizendo: pastor, acabou-se. Eles não vêm para prevenir, eles vêm para a gente passar remédio em cima, e às vezes o remédio não cura mais. Você precisa ser acessível ao poder do Evangelho na sua vida. Se você fechar o coração e não estiver pronto a abrir mão da própria vida, abrir mão do orgulho, às vezes é assim. A mulher é humilhada pelo marido, tem que engolir o orgulho, porque Deus vai transformar ele. O marido é humilhado pela mulher, e ele tem que engolir seco o orgulho dele, deixar de lado, até que Cristo faz a obra e coloque ele na posição de sacerdote e ela na posição de rainha. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para que o Evangelho queime dentro de nós.
Quando você recebe um conselho do pastor, você recebe uma palavra de púlpito e nada muda, você não está disposto a mudar, você não está disposto a se arrepender, a voltar atrás nos seus conceitos errados, eu vou te dizer, você está no ambiente do evangelho, mas até agora o evangelho não entrou dentro de você. Você é alguém convencido, mas não é convertido. Já teve casais que a gente começou a acompanhar, que quando chegou na segunda sessão do descarrego, a segunda sessão do pancada, pau pra dar em doido, aí a gente faz uma entrevista, e aí, como é que tá essa área, colocaram em prática, fizeram justamente aquilo que a gente direcionou? Não, fizemos não. Já teve casal que a gente disse assim, ó, então volta para casa de vocês, coloque em prática o primeiro ensinamento e depois a gente muda de estágio. Não adianta ficar lidando com gente que não quer mudar. Não é o gabinete em si que vai fazer milagres, é o quanto você está disposto a colocar em prática o ensinamento. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você pegar esse conhecimento só de informação e não praticar, Tiago diz: não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes. Se você não pratica, Jesus falou assim, ó, aquele que escuta a minha palavra e pratica, coloca em prática, é que acontece o resultado. Mas como praticar se eu não amo? Como colocar em prática a palavra se eu não estou queimado pelo fogo? Se eu não estou sentindo paixão no meu coração, se não há sentimento, há apenas uma religião. Não dá para fugir do fogo. Se não há fogo dentro de você, não há vida. Por que é, pastor? Alguém me atualiza da hora aí? 8 e quanto? Domingo passado, foi domingo que o Luiz Felipe estava aqui? Domingo passado eu terminei a pregação, pensei que já era 9 e pouco, já entreguei constrangido para o Luiz Felipe. Aí quando nós terminamos tudo, cantamos aqui, adoramos, foi aquela maravilha. Aí conversamos no final com todo mundo, papapi, parapapá. Quando entramos no carro, ainda era 9h15. Deu vontade de voltar para fazer outro culto. Então te prepara que hoje é até as meia-noite. Desculpa, brincadeira. Vamos concluir a palavra. Por que é que Deus exige que o amemos? Por que Deus quer que você o ame? Que você coloque sentimento no teu relacionamento com Ele? Porque este amor é identificado quando nós nos relacionamos com Deus da maneira correta. E como é que nós nos relacionamos com Deus da maneira correta? Quando o relacionamento não é um relacionamento distante, mas um relacionamento de perto. Tem que haver um relacionamento de perto. Mas por que é que Deus exige de nós amor? Pastor, não basta ir para a igreja e dar o dízimo. Basta não. Não basta dar uma oferta, ajudar quando a igreja está precisando de uma ajuda, ou alguém da família precisando e a gente dá um suporte. Basta não. Não basta ir para a igreja cantar os louvores juntos e parar e ficar tolerando teus gritos até o final. Basta não. Ou você envolve sentimento, ou então não basta. Ou você joga amor no teu relacionamento com Deus, ou então você está perdendo tempo. Não vai adiantar nada. Não adiantou para aqueles que vão ter que falar: em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, e ele vai dizer: apartai-vos de mim. Então não adianta. E por que Deus quer esse envolvimento de fogo, de amor? Porque é assim que Ele se relaciona conosco. Deus se relaciona com o ser humano amando. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 11.
Oséias capítulo 11. Quem encontrou diz amém. Olha a maneira como Deus se relaciona com o ser humano. Versículo 1 em diante. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu fiz o quê? Amei. Já começa falando de amor. E do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, fugiam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim e tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Deus curava o povo e eles não percebiam. Versículo 4: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus se relacionava com o povo de maneira de perto, com amor. Ele disse: eu não bati, eu até permiti passar por lutas para que se despertassem para mim, mas eu não bati. Pelo contrário, eu os atraí com cordas de amor. Existem boi bravo, que o vaqueiro tem que jogar um laço, joga o laço, ele se esperneia para um lado, para o outro, ele faz tuco e vai puxando até domar o boi. Mas existe aquele boi, igual que tem lá na grande e maravilhosa fazenda que nós conhecemos do Márcio, lá no sítio, tem aquele boi que o vaqueiro chega e fala assim, ó, oa, oa. E ele para, e você vai passando a mão nas costas dele, passa a mão na orelha, e passa a corda, e puxa, e ele vem tranquilo. Não tem esse tipo de boi? Tem. É com esse tipo de cordas de amor que Deus quer que nós sejamos sensíveis. Ele quer falar com amor, Ele quer jogar laços de amor, chamar, porque foi assim que Jesus falou que lida com as suas ovelhas. Eu sou o grande, o bom e sumo pastor. Conheço as ovelhas e elas me conhecem. Elas conhecem minha voz e elas me seguem. Quando Jesus fala com a ovelha, ela segue. Por que hoje, no século 21, tem tanta gente com dificuldade de seguir a voz de Jesus? Se Ele está tratando com tanto amor. Nós precisamos atentar para este amor. Por que devemos amar a Deus? Porque Ele trata conosco por amor. Deus nos ama. Desligou sozinho. Eu te amei, diz o Senhor, te amei. E uma coisa que meu pastor sempre falava, que tocava muito no meu coração, quero reproduzir. Ele sempre falava isso. A grande dor que muitos vão sentir quando chegar lá no juízo final, não é saber que vão ser lançados no lago de fogo, não é saber que vão ser castigados. Porque quando chegarmos lá, quando as pessoas chegarem lá no juízo final, elas saberão que não tem nenhuma dignidade para ir para o céu. Elas saberão que deram as costas para Jesus. Elas saberão que elas não têm chance, porque elas rejeitaram o Filho de Deus. Mas a grande dor vai ser olhar para Deus e perceber Deus se dirigindo a elas com tanto amor, porque Deus destila amor na sua voz. Quando Deus fala, a gente se derrete.
A Bíblia diz que a voz do Senhor, no capítulo 29 de Salmos, a voz do Senhor é maravilhosa. A voz do Senhor faz tremer o cedro do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz parir as corças. Jó dizia com a sua voz: troveja a Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, de tão espantosas, de tão maravilhosas que são. O salmista Davi dizia: esse conhecimento profundo de ti é maravilhoso demais para mim. Paulo diz: há uma paz que excede todo o entendimento que eu sinto da parte dele. Você pode receber, você pode imaginar que sai alguma coisa ruim de Deus. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água salgada e doce. Eu te garanto nessa noite que da fonte chamada Deus, da fonte chamada Jesus, só sai água doce. E Ele fala conosco e nos atrai com cordas de amor. É por isso que o que Ele espera de nós é uma correspondência igual, porque Ele trata conosco com amor. Quem tem certeza do amor de Deus, levante a mão e diz amém. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, Ele amou o mundo. Não há lugar para o sentimento de ódio no coração de Deus, não há lugar para sentimento de desprezo no coração de Deus. O apóstolo Pedro chegou ao ponto de dizer que para Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor, aquilo que Ele tinha de melhor. Deus olhava para os anjos, arcanjos, querubins, serafins, o anjo Gabriel, arcanjo Miguel. Ele olhava, sabe, para as criaturas que têm várias asas, olhos por dentro, olhos por dentro das asas e olhos por fora. Ele olhava para todas as maravilhas no céu e nada podia se comparar com o seu próprio filho. A Bíblia diz que Ele deu o seu único filho, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Por quê? Porque Ele amou, motivado por amor. Sabe por que você vive dando, sabe, restos para Deus, restos para sua esposa, restos do tempo, restos das coisas? Porque você não ama. Porque onde há amor, há dedicação plena. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se certifique nessa noite de que há um amor que é mais alto que o céu, mais profundo que o mar e mais largo do que os horizontes. E esse amor é o amor de Deus por você e por mim. Você não precisa estar, sabe, com dúvidas a respeito do amor de Deus para com a sua vida. Ah, mas eu sou tão ruim. Ah, mas eu sou a ovelha negra da família. Será que Deus me ama? Ele te ama mesmo assim. Não foi o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5 versículo 8, que Deus prova, Ele deixa claro o seu amor para conosco, pelo fato do seu Filho Jesus ter morrido por nós, sendo nós defeituosos, sendo nós ainda pecadores. E esse amor Ele compartilha com você e comigo. E Deus se sente tão abençoado por amar. Deus, Ele se satisfaz tanto em amar, que Ele disse: eu vou compartilhar desse sentimento com os meus filhos, com as minhas criaturas. E Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o fogo. E o primeiro sinal deste fogo, desse Espírito, é o fruto do Espírito que diz. Mas o fruto do Espírito é amor. É por isso que você antes não amava ninguém, antes você não considerava ninguém, antes você nem ligava para sua esposa, para os seus filhos, você abandonava todo mundo. Se converteu, aí o coração virou uma manteiga derretida. Você ama todo mundo, você pensa duas vezes antes de falar um palavrão, antes de falar algo que vai machucar. Por quê? Porque o amor de Deus foi compartilhado dentro de você. E o nome deste amor é fogo. Pastor, me prova que esse amor é fogo. Te provo. Tem gente que quer trabalhar com lógica bíblica. Então vamos lá. Te provo que este amor de Deus é fogo. Como, pastor? O apóstolo João disse que Deus é. Tem uma música que diz: pega no lá, deixa eu ver se era no lá. Deus é amor,
Deus é amor. Não tá dando certo não, tá? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Tá dando certo não, as notas, eu não lembro das notas. Mas João disse que Deus é o quê? Deus é o quê? Então o autor, aquele que viveu 3 anos e meio com Jesus, aquele que inclinou sua cabeça no peito de Jesus, ele disse: Deus é amor. Mas tem uma outra passagem que diz lá em Hebreus 12, 29, que diz que Deus é fogo consumidor. Aí a pergunta que eu faço é: Deus é amor ou Deus é fogo? Um diz que Deus é amor e o outro diz que Deus é fogo. Nós vamos ficar com quem? Com os dois, porque este amor é o mesmo fogo. Quando a gente fala de fogo, o povo pensa que é um fogo mesmo, que vai queimar a gente. Irmãos, estamos falando de amor, de essência de Deus entrar dentro de nós e a gente ficar explodindo de amor eternamente, alucinadamente apaixonado por Ele, O que fazia os discípulos ir lá para a guilhotina? Ele não negava o nome de Jesus. O que fazia? Amor. É esse fogo que deve queimar cada um de nós. Ainda hoje cristãos estão morrendo na China, no Japão, no Afeganistão, Paquistão, faixa de Gaza e em todos os lugares onde o islamismo impera. Centenas e centenas de cristãos estão sendo degolados, estão morrendo afogados, estão afogando eles. E eles não negam a Jesus. Por quê? Você está entendendo o que é que eu estou querendo falar? Você está disposto a abrir mão da própria vida, abrir mão de interesses pessoais, porque Jesus diz não e você cai. A maior preocupação de todo cristão deveria ser: o que é que Jesus pensa disso? Pastor, me diga aí o que é que Jesus pensa disso, porque se Jesus não aprovar isso, eu não vou. Ninguém está preocupado com isso. Estão preocupados tem um jeitinho para eu me virar nessa área. Eu posso continuar no pecado e mesmo assim ir para o céu. Há um amor que queima dentro de cada um de nós, e nós não devemos ignorar esse sentimento. Há um fogo que queima dentro de cada um de nós. Não devemos ignorar esse sentimento, essa ação de fogo. Como é que eu esfrio o amor? Como é que eu esfrio o fogo? Quando Deus fala com você, você desobedece. Fala de novo, desobedece. Fala de novo, desobedece. Aí a voz vai ficando cada vez mais distante, até que você não escuta mais nada. Mente cauterizada. Tem gente que sai da igreja, aí alguém fala assim: rapaz, hoje meu coração foi transformado. Eu estou aqui, eu estou acabado, Deus me desestruturou. Aí o outro olha assim: mas meu, que foi mesmo? Você não vê a palavra? A palavra falou isso, falou aquilo. Ah, legal. Coração de jacaré, de crocodilo. Mas eu não desisto, porque Ele não desiste. Eu vou continuar pregando fogo, eu vou continuar pregando amor, eu vou continuar pregando avivamento, porque eu sei que o ditado é certo: água mole vai furar a pedra. Palavra vai furar a pedra, vai quebrar a pedra. Se você sair daqui nessa noite não sentindo nada: pastor, você pregou, beleza, tal e tudo. Aí não senti nada. Aí tu vem quinta-feira, senti nada de novo, vem no domingo de novo.
Eu quero ver se teu coração vai resistir. Uma hora Deus vai te pegar e você vai virar uma manteiga derretida. Se você é o durão da tua casa, o durão da tua família, uma hora Jesus vai levar você a cambalear e você vai dizer: hoje Ele me pegou de jeito, aleluia. Não há ninguém duro para Deus. Não há ninguém suficientemente duro para o Senhor. Quem era Saulo, perseguidor dos cristãos? Deus pegou ele. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como um ribeiro de águas. É tudo quanto quer, Deus inclina. Deus inclina para onde Ele quer. Se o coração do rei, que tem aquela coisa de palavra de rei, é palavra de rei, não volta atrás. Se o coração do rei, Deus tem capacidade de inclinar para onde Ele quer, imagine o nosso coração. Diga para quem está do seu lado: te prepara, porque o teu coração está na mão dele. Te renda. Aí, irmãos, eu quero concluir essa palavra para a gente começar a orar. Esse amor é um fogo que arde dentro de cada um de nós, de cada cristão que se relaciona com Deus da maneira correta, da motivação correta. E qual é a maneira correta de se relacionar com Deus? Não é da maneira religiosa que ensinam por aí. A maneira correta de se relacionar com Deus é de perto, é na experiência. Você casaria com uma pessoa que você sabe, tem certeza que vai viver pro resto da vida longe dela? Casou aqui até por teleconferência, mas a pessoa fica no Japão, você fica aqui, sabe que vão morrer e não vão se ver. Dá certo esse casamento? Casamento de longe dá certo? Existe. Você tem que estar perto todo dia. E em alguns casos tem que estar mais perto. Se o coração do cara é meio bandoleiro, mulher, passa a mão, encosta, fica perto. Aí ninguém diz: sai de perto, mulher, saiu não. Enquanto não for natural essa proximidade, faça ser. Force a barra. Tem que estar pertinho. Tem que promover momentos juntos. Deixa eu voltar aqui para os casamentos, abrindo parênteses. Marido, você que está na igreja de Avivamento Cristão, está numa igreja de homens apaixonados por Jesus e apaixonados por família, e você nunca levou tua esposa, só ela, sozinha, para ir para um cinema, só os dois, tomando Coca-Cola, comendo pipoca, rindo do filme. Eu quero dizer que você ainda está um peixe fora da água. Você ainda não entendeu. Pastor, tem dinheiro? Não. Tem, porque você gasta com outras coisas. Marido. Você que não promove tempos maravilhosos só entre você e a sua esposa, não levante a mão. Mas quem o marido aqui já tirou 1, 2 dias, 3 dias e saiu do ambiente de rotina com a esposa, aquele ambiente que tem filhos, que tem louça para lavar, que tem feijão para cozinhar, que tem casa para varrer e que tem vassoura, né? Vai ter que pegar na vassoura ali, com o cabelo arrepiado. Você que não tirou ainda tua esposa desse ambiente, não levou ela para um hotel, para ficar só os dois em um hotel, só os dois. Pode ser até dentro da própria cidade que você mora. Tire ela do ambiente, vai para um hotel, só os dois. Aí vocês vão dormir conversando os dois, assistindo alguma coisa. Acorda, cafezinho, depois uma piscininha. Aí depois sai com ela, vai almoçar fora, leva ela para um restaurante bom, vai no cinema e volta para o hotel. Mais tarde vai jantar, 2, 3 dias para ela se sentir a rainha. Pastor, lá em casa tem que ser ela que tem que fazer isso comigo. Não, a Bíblia diz que você é o provedor. Tem dinheiro? Não, ela que tem, pede emprestado a ela. Mas faça alguma coisa, invista no teu casamento para ficarem mais perto um do outro.
Eu tenho certeza que ela vai ter gás para mais 3, 4 meses varrendo a casa, lavando a louça, só lembrando daqueles 3 dias. Tem que fazer alguma coisa para estar perto, marido. Ei, cabruco do Nordeste, aprenda a ser Jesus com a igreja. Jesus deu a vida pela igreja, dê a vida pela tua esposa. Faça alguma coisa que você sabe que vai fazê-la feliz. Fique perto. Amém. E quando isso acontecer, mulher, passe os próximos 3 meses dizendo: mas como foi bom, para ele sentir que foi bom mesmo. Honra o marido. Nas rodinhas disse: meu marido fez uma coisa comigo que eu não esqueço nunca mais. Honre o cabra, que ele vai fazer mais vezes. Nossa relação com Deus é assim, ó, de perto. Ele faz comigo toda hora coisas tremendas para eu estar perto dele. E recompensa, eu faço o quê? Eu digo: tu és maravilhoso. Eu chego para a igreja e digo: igreja, eu amo Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Eu chego no ambiente de trabalho, eu digo para vocês, todos aqui que estão trabalhando comigo: eu não abro mão do meu Jesus. Ele é maravilhoso. É um relacionamento de paixão, onde ele faz por você e você faz por ele. Eu duvido que Satanás vai tocar no teu casamento se você investir dessa maneira. O diabo entra no ambiente que tem briga, discórdia. Aí a essência do diabo é matar, roubar e destruir. Tudo onde tem raiva, tem ira, discórdia, ele vai entrar e fazer um balaio de gato. Mas eu te digo, se houver amor, cumplicidade, comunicação, o diabo vai querer entrar no meio e ele não vai entender a linguagem, porque o diabo não entende a linguagem do amor. Sabe por quê? Porque onde há amor, a essência de Deus no ambiente. Deus está lá. O diabo não encosta. Eu posso ouvir um amém? Eu não sei o que aconteceu comigo hoje. Eu estou todo melado hoje de amor. Estou todo romântico hoje. É porque o meu amor por Jesus está aumentando cada vez mais. Aleluia. Mas o relacionamento que nós devemos ter com Deus é um relacionamento de perto. Diga comigo: de perto. O marido que casa com a mulher, ele tem que ter experiência com ela, tem que pegar na mão dela, no cabelo dela. Eles têm que ter momentos românticos, se beijarem, tem que realmente esquentar a química. Assim é com Deus. Se eu vou me relacionar com Deus, eu tenho que estar perto dele, ouvindo a voz dele. Eu tenho que beijar a face dele. Eu tenho que dizer: o Senhor é tudo para mim, eu não sou nada sem ti. Tem que haver um relacionamento de perto. Eu posso ouvir um amém? Igreja de avivamento tem que ser uma igreja que adora, uma igreja que ama o fogo, uma igreja que ama a proximidade com Deus, uma igreja que ama estar face a face com Deus. Aleluia. Sabe por que Moisés foi o cara que foi? Porque ele teve um encontro com Deus, ele se aproximou. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 2 e 3 e 4 de Êxodo, que Moisés estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. De repente ele viu uma sarça queimando em fogo. Quando ele olhou, ele poderia ter visto, porque naquela época era comum a sarça pegar fogo no quinturão do deserto. Mas ele olhou e olhou de novo e viu que a sarça não se consumia. Mas ele não ficou distante. A Bíblia diz que ele disse consigo mesmo: eu irei até lá para ver que mistério é esse. E a Bíblia diz que quando ele deu passos, se aproximou, a voz de Jeová bradou e disse: Moisés, eu te digo, meu irmão, quando você se aproxima do fogo, quando você se aproxima daquele ambiente onde Deus está operando, você vai ouvir a voz de Deus. Se aproxime do fogo e o fogo vai aumentar. Se aproxime do fogo e o fogo vai aumentar. Ao invés de você ficar assim, sabe, com esse coração avaliando, deixa eu ver, esse negócio de ficar orando intenso aqui, ficar orando alto, esse negócio de ficar buscando, você fica avaliando. É igual Moisés que olhou para o fogo e deixou lá. Mas quando você se aproxima, derrama o teu coração e diz: Deus, se esse negócio é do Senhor, se o Senhor está aqui, então eu quero sentir, eu quero mergulhar neste fogo, eu quero experimentar este fogo. Eu te digo que você vai ouvir a voz de Deus bradar no teu coração. Ele vai dizer: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo, porque todo o ambiente onde Deus está é santo. E eu quero te dizer nessa noite que esse ambiente é santo. Esse ambiente é o lugar onde Deus atua. Esse ambiente é o lugar onde Deus, todas as vezes que pisamos nossos pés aqui, Deus tem liberdade de se mover, Deus tem liberdade de agir. É por isso que alguns aqui já sentem a presença de Deus desde o começo do culto.
Isaías era um profeta distante, mas teve um dia no capítulo 6, em que a Bíblia diz que ele estava orando, e de repente ele teve os olhos abertos, e viu o trono de Deus, viu o Senhor assentado no seu trono, os querubins, os serafins, e quando ele contemplou aquilo, ele se arrependeu e diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E deixa eu te dizer, quando ele viu, quando ele contemplou tudo isso, sabe o que aconteceu? Deus poderia ter dito assim, ó, tá bom, ele já viu, é suficiente. Não, Deus falou assim: ele está me vendo, ele está tendo uma experiência, alguma coisa tem que acontecer. Aí Deus deu um estalo para o serafim. Serafim, o nome, a palavra serafim quer dizer aquele que queima em chamas, aquele que arde em chamas. E Deus falou para o serafim: leva uma brasa do meu trono e toca ele. Então o serafim pegou uma brasa e trouxe, se aproximou. A Bíblia diz que ele se aproximou dele e tocou os lábios de Isaías. Quando você tem uma experiência com o fogo, sempre haverá uma aproximação com o sobrenatural. Quando ele viu o fogo, o serafim veio e tocou os seus lábios e mudou a sua vida. Você pode decidir nessa noite em ficar olhando para o fogo de longe, em ficar olhando para a glória de Deus de longe, em ficar, sabe, apenas na teoria. Ou você pode decidir se aproximar, você pode decidir pegar o fogo, você pode decidir realmente ter uma experiência com o fogo. Porque se Isaías não tivesse experimentado a brasa nos seus lábios, até hoje ele estava sem mudança. Porque a Bíblia diz que somente quando a brasa tocou os seus lábios, foi que o anjo falou para ele: foi tirado o seu pecado, foi tirada a tua culpa, e purificado você foi do seu pecado. Eu te digo que enquanto a gente ficar olhando para avivamento de longe, a gente não vai ter resultado. Mas a partir do momento que decidimos entrar no fogo, a partir do momento que começarmos a orar como um verdadeiro sedento de Deus, como um verdadeiro faminto de Deus, o fogo vai nos tocar. E eu te digo, aquele pecado, aquele estilo de vida, sabe, aquele hábito errado que você até hoje não conseguiu deixar, quando o fogo te tocar, você vai ser livre. A Bíblia diz que João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. E quando você chega em Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que o profeta João Batista veio como anjo do Senhor, aquele que prepararia o caminho do Senhor. E a palavra diz: quem vai suportar o dia da sua vinda? Pois ele será como fogo do ourive, sabão dos lavandeiros. Ele vai se assentar e ele vai purificar o povo de Israel, como se purifica a prata e como se purifica o ouro. O que é isso? É fogo, meu irmão. É alguém que tem um ministério de fogo. João Batista veio com o ministério de fogo. O ministério de fogo traz arrependimento. Quando Jesus chegou, já havia uma grande multidão que já estava se arrependendo dos seus pecados, porque estavam sendo preparados pelo fogo que havia na vida do profeta João Batista. E ele mesmo foi quem testemunhou a respeito de Jesus. No capítulo 3, versículo 11 de Mateus, a Bíblia diz que o profeta João Batista, ele olha para a multidão e diz: vocês estão vindo a mim, e eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de, agachando-me, desatar as sandálias dos seus sapatos. E eu vos digo que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não quer fogo? Pastor, não quero fogo. Então não deve querer a Bíblia, porque a Bíblia é fogo, a palavra de Deus é fogo. Se você não quer fogo, não deve querer Jesus, porque o que ele tem para você é o Espírito Santo e é fogo. A Bíblia diz que os discípulos estavam no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos. De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Ah, como eu desejo que esse vento entre aqui, como eu desejo que esse fogo entre aqui, que esse barulhão dos céus entre aqui. Entrou o barulho do vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Tira todos os textos da Bíblia Sagrada que fala de fogo, e eu não sei o que a gente vai ler. A Bíblia diz que Saulo foi para perseguir a igreja no caminho de Damasco, e ele teve um encontro com uma luz, foi impactado por uma luz que brilhava como o sol do meio-dia, como o sol na sua grande força. A Bíblia diz que ele caiu por terra, ele caiu tremendo por terra, e dessa luz, desse fogo, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo. Lembra de Moisés? Quando você chega perto do fogo, você escuta a voz. Quando Moisés chegou perto do fogo, Deus falou. Quando Isaías viu o fogo, o trono de Deus, Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
quando Saulo viu o fogo, ele escutou a voz de Jesus. E eu quero te dizer que Jesus tem uma voz para você nessa noite. Ela está escrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Sabe o que ele diz lá? Ele diz: aconselho-te que de mim adquires ouro purificado no fogo. Fique de pé. Igreja, eu quero fazer uma rápida oração aqui com os irmãos. Esse fogo se manifesta purificando, habilitando, fazendo várias coisas. Mas eu tenho um desafio com a igreja hoje. Deus tem liberdade para fazer qualquer coisa aqui nessa noite, amém? Mas eu tenho um desafio com a igreja, um peso de responsabilidade. Eu queria ir com a igreja orar pedindo que este fogo venha aumentando o amor. Que tipo de amor, pastor? Amor a quê? Amor de Deus. Se o amor de Deus for aumentado no seu coração, você vai amar mais sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu patrão. Você vai amar mais as pessoas, vai amar mais a igreja, vai amar mais até o pastor. Que tem gente que diz assim: rapaz, eu vou para a igreja assim, mas vou muito com a cara do pastor, não. Pois é, até o pastor você vai começar a amar, quando esse amor de Deus for derramado no seu coração. Então eu queria com a igreja aqui fazer um clamor, pedir que o fogo dele venha para o nosso coração, fazendo o nosso coração se intensificar de amor por ele, amém? Então você sente necessidade de mais amor por Jesus? Tem necessidade de ser renovado esse amor por Deus? Eu sei que você já ama, senão você não estaria aqui. Mas se você sente necessidade desse amor aumentar por ele, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Alguém puxa esse fio aqui, ó. Organiza esse fio aqui para ficar no pé da parede. Nós vamos fazer uma oração aqui. Eu vou chamar o pastor Alexandre, a pastora Carlene, para me ajudar aqui nessa intercessão. E nós vamos fazer um clamor assim muito pessoal. Nós vamos pedir: Senhor, me ajuda a te amar mais do que eu te amo. Eu não sei porque os irmãos chegam e ficam longe, aí o corredor fica parado lá. A Bíblia diz que do altar flui o rio de água viva, irmãos. É do altar. Pode vir para perto. Venha. Pode subir. Tem muita gente que fica preocupado com a questão das quedas. Aí não queria cair, esse negócio de cair. Eu quero dizer para os irmãos que a última coisa que você deve se preocupar é com queda. Você não precisa cair. Se a gente tocar você e você sentir que as suas pernas bambeou e você perdeu as forças, alguém vai te segurar. Mas se você não sentiu, não precisa cair. Deus trabalha com quem fica em pé e com quem cai. A questão é que no ambiente de avivamento acontece isso. Não existe um ambiente de avivamento onde pessoas não caiam. Se o apóstolo João caiu em espírito, Daniel caiu diante do anjo, que dirá nós? Mas não se preocupe com isso, não fique concentrado nisso. Tem gente que fica tão concentrado: aí eu queria cair, aí não caiu, perdeu a bênção. Aí não queria cair, aí caiu, perdeu a bênção. Não, você não pode ficar concentrado nisso. Você só tem que se concentrar numa coisa: que Deus vai te tocar, que Deus vai responder a tua oração, e você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui abençoado. A gente orienta as pessoas: se tem alguém que vai impor as mãos, não empurra ninguém. Ninguém deve cair porque o outro empurra. Só deve cair se Deus tocar para isso. Se Ele fizer, fique à vontade. Se Ele não fizer, não se preocupe. Não se preocupe. Em todo lugar vai ter gente que cai e vai ter gente que não cai. Isso é um tipo de sensibilidade. Mas uma coisa você deve se concentrar: eu quero sair daqui abençoado.
Eu quero sair daqui amando mais a Deus. Eu preciso sair daqui mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pela minha família, mais apaixonado pela palavra, pela oração, mais envolvido no reino. Amém, igreja? Igreja, 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 igreja.